Era uma vez uma batalha sangrenta que deixou em escombros cidades e aldeias. É nós duas nessa cama? Já? Quer? Chama ela. Chama. Sou eu que crio os personagens. Eu crio os diálogos. Você quer fazer o favor de calar a boca, você tem que dizer: o espetáculo vai começar e pronto. Tô precisando de carinho. Você está criando um personagem. E você acredita com ódio e desespero na possibilidade de ser ouvida. Nós liberamos os fantasmas, as forças sobrenaturais, os ódios reprimidos, os desejos recalcados. Nós dividimos a plateia. Nós enlouquecemos o público. Quem é esse homem? Vamos pro meu quarto. Eu vos declaro marido e mulher. Eu não quero mais falar nada. Isso é teatro, senhor. Tá indo? Senhoras e senhores, passando por aqui, resolvemos alegrar esse distinto público e contar um pouco da história de nossas vidas. Nós fazemos teatro. Nós enlouquecemos o público. Que maravilha! Que belo exemplo esse que vocês dão. Um bando de vagabundos querendo me convencer que faz teatro. Bem, Armada, com H, é um livro de João Gilberto Noll, que foi adaptado para o cinema por mim. A Armada, na verdade, é a cidade capital de um país imaginário para a qual todos querem ir, uma espécie de Meca, onde se reúnem as possibilidades de trabalho e de desenvolvimento, etc. O filme, na verdade, é uma metáfora sobre a possibilidade de vitória artística num país paralisado pelo medo e pela indefinição, né, da sua própria identidade. O filme é resultado de um processo que eu vinha tendo já há algum tempo, de encontrar uma história para contar. Eu há 20 anos não faço cinema e nesses 20 anos eu não tinha história para contar. E quando você não tem história, é melhor não contar nada. Então, no momento em que você corporifica cinematograficamente isso que é abstrato, que é a linguagem literária, não é um gozo extremado, é o maior barato para o escritor ver os seus personagens encarnados numa figura, por exemplo, como o nosso grande personagem Pereio, que já faz parte da história do cinema nacional. Isso que a gente faz, o que a gente chama de arte, isso tem uma virtude.
A redenção. Bela droga. Pode ser tragédia. Se for alta tragédia, melhor. Pode ser também a risada do homem forte. De onde você tirou isso? Alguém escreveu. Anda pelas ruas sórdidas de Armada um homem que não é sórdido. Quando o Capovilla me chamou para fazer Armada, eu pensei no que fazer que é um pouco enigmático. O próprio Noll é uma pessoa enigmática e a literatura dele se torna cada vez mais, não é que seja enigmática, com poucas referências. E quando então se deparou esse personagem, eu pensei no Noll bastante. E pensei, inclusive, numa certa semelhança entre eu e ele. O que eu estou querendo me referir é o trabalho que eu realizei para encontrar esse personagem, dado, inclusive, ao nível de abstração com que nós lidamos, né? Tem muito pouca coisa concreta, palpável, mas também ao grupo que se formou, é um grupo de pessoas, eu acho, bem interessantes, e que cada um deles deve ter deixado uma impressão, como uma marca, uma cunhagem, no resultado final do filme. Tem que estar atrás dela, talvez. Na verdade, tem uma... Manda flores e põe na barra. É o locador. Essa você não quer passando. Chega, Marcelo, parece. Desce uma tentativa. Mas não sei se tem que pendurar. Pendura com o espelho. Vira, mas tem que virar justo para sair de quadro aqui. Tá bem. É só isso. Foi. Ação, Pelé! Aqui. Isso aqui, ó. Isso. Não, tem intimidade com isso tudo. Não, parabéns. Bora? Tá bom. Sai para trás, faz para trás. Câmera. Foi. Ação. Eu. Altos e baixos, entendeu? Câmera. Foi. Ação. Parabéns. Eu gostei. Gostou? Gostei. A traquejo. A sorte. Quando o Capô me chamou para trabalhar com ele no Armada, foi
eu fiquei muito, muito satisfeita. Nós estamos juntos há muitos anos e nunca tínhamos trabalhado juntos, então ia ser uma experiência nova. Quando a gente passou a ter um trabalho dinâmico de produção, foi um grande prazer. Foi um grande prazer. E o grande prazer mesmo foi a gente descobrir de que maneira a gente faria esse filme. Porque esse filme não tinha dinheiro suficiente para fazer a ideia que ele queria, ou do jeito que nós dois tínhamos imaginado. Então aos poucos foi começando a nascer uma ideia de fazer com uma comunidade. Seria, como o Capô já disse, um filme de grandes amadores, todos juntos. Então isso ficou muito claro para todos. Nós resolvemos então que todos nós seríamos iguais. Todas as pessoas que participaram, todas elas, era uma grande família, unida, amigos, conversando, era um prazer. E as 3 semanas em Paraty foram 3 semanas maravilhosas, realmente. E, na minha ideia, você só pode trabalhar bem quando você é feliz. E se você está tendo condições de fazer o que você quer, ter prazer em fazer aquilo e ver o resultado, ser reconhecido. Encarnação. E depois eu também tive, né, o prazer de montar o filme. Então, eu não participei muito da execução do filme dentro da locação, porque eu ficava do lado de fora, preparando as coisas para que as coisas acontecessem. Mas quando eu peguei o material e fui montar esse material, eu tive, realmente foi muito bom. Foi muito bom, realmente. Eu tive uma oportunidade de pegar um material, assim, brilhantíssimo. Um bruto material, perfeito, que para montar foi tão fácil. Ainda aqui embaixo. O teatro, propriamente dito, é isso. Abre a janela, minha queridinha. Entendeu? Pega o saxofone, tem uma trilha, que não sei por que ela não chegou, mas tinha uma trilha que está pronta. Eu gostaria até que os grupos ficassem juntos, o grupo dos moços, das moças, das senhoras, das crianças, se tivesse... É problema? Não, se quiser... Tá. Não, né? Vamos ao ensaio. 6 e 8. Tem que estar sempre controlando. Vamos virar pro lado de lá também. Não, a sacola aqui. Isso tá bom, elas se separaram demais. Você não pegou? Tá, então vamos lá. Podemos? Como a própria vida. É a vida refletida. Está intitulado A História dos Pedaços de Nossas Vidas. Começa aqui e vai aqui, ó. Vai. Aí. Como é que aquele diálogo que eu falo? Se você calha a boca, eu posso estar por cima. De novo, vai, risada. Está esperando. O espetáculo não pode parar. Eu estou muito contente de fazer esse filme do Capovilla, porque ele é um filme teatral, né? É um filme narrado por um ator. É a história de um velho ator, uma aventura desse ator.
E os diálogos, por isso, não são esses diálogos do cotidiano, este naturalzinho que tem na televisão, como é que é, tudo bem, blá blá blá. A gente fala um texto que tem uma teatralidade muito forte. Isso é teatro, senhores. O conflito iminente. Nem sempre. Vamos entrar num acordo. Isso é bom para o teatro. Diga merda para o povo e seja sempre novo. É um filme sobre teatro, é um filme... eu considero uma homenagem ao teatro, porque o filme discute as questões mais essenciais, né? A necessidade do teatro para a sociedade, até que ponto as pessoas aceitam, até que ponto as pessoas entendem o que os artistas fazem e até que ponto os artistas recebem o reconhecimento da arte deles. Então, e acho muito interessante essa discussão. E no cinema, quer dizer, então para mim, que sou atriz de teatro, fazer teatro no cinema, para uma câmera de cinema, foi assim uma experiência totalmente nova e muito interessante. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor, aquela Que uma filha te deu? Casou donzela? e à noite se prepara e se adivinha. Objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha Que te retém. e não te diz. Trabalhar com a Malu, nós recebemos o roteiro, não nos conhecíamos. Tudo muito interessante, mas cenas fortes, né? Não só sexuais, como a situação. Tinham situações, elas se apaixonavam, elas trabalhavam juntas, eram praticamente a mesma mulher. Com duas facetas, né? Amanda! Vem, Amanda. Amanda ainda tá amamentando. Teve um filho há pouco. Anda, tira a roupa. Então, a Malu e eu ficamos cúmplices, né? Foi muito interessante trabalhar com ela de uma maneira... com muita entrega, eu acho, das duas atrizes, assim. Primeiro, eu tinha um amigo meu que sabia muito de cinema novo e aí ele me explicou mais ou menos a importância do Capovilla, junto com o Glauber Rocha, do cinema novo, né? Você sente que esse diálogo... Eu me assustei um pouco. Eu cheguei lá, encontrei o Mário Carneiro, Pereio, e eu começando agora. Sente a presença, quando sente a presença dele, aí vai amenizando, mas a primeira coisa é que o cinema, eu achei o cinema muito rápido em relação ao teatro. Então, eu até estudei o papel, bastante papel. Eu observei os meninos de Lula e tal. Mas que o cinema é papo. Primeiro de tudo, eu queria, com o meu trabalho, passar a verdade, e era esse meu objetivo. E não trair o autor e o Capovilla. Então, eu construía gestos muito disfarçados. Olhos, boca, uma expressão para o rosto. Inventava falas que elas não saíam pelos lábios, não. Porque eu não queria que notassem que eu estava representando. O Armada, eu acho que é um filme da geração que fez o Cinema Novo. De fato, ele é um filme da geração que fez o Cinema Novo, né? O Capovilla, eu, Dib, o próprio assim, Pereio, uma quantidade enorme de filmes. E eu acho que, de fato, ele seguiu o mesmo caminho que nós fazíamos quando fazíamos Cinema Novo. E algumas vezes a gente conseguiu fazer até os interiores com uma luz absolutamente natural, sem usar luz nenhuma. Tão bonito que estava a hora que a gente chegou.
Eu tenho muito esse cuidado de não desperdiçar o que está lá. Se está uma coisa bonita, eu não vou rechear com uma luz que não vai me acrescentar nada. Está tudo dito ali. Então, a fotografia, às vezes, também precisa até de uma filtragemzinha para esquentar um pouco um tom de fim de dia, que está mais ou menos azulado. Mas é tudo, quer dizer, porque é mais difícil depois você conseguir aquele resultado. Aquele resultado é um sol saindo por uma nuvem que bate numa casa, que repercute não sei aonde, reflete, faz isso, faz aquilo, até dar aquele efeito que dura exatamente, talvez duas vezes você filma a melhor sequência e depois some. Mas convém arriscar, porque são momentos muito belos, que não devem ser desperdiçados. Não precisamos mais avaliar, suspender, premeditar. As nuvens se abriram, o sol voltou a brilhar. A luz. Para que a luz? Não vivemos da luz? Nós estamos falando do processo de criação do filme, né? Que era um filme que me preocupava. Quando eu li aquele roteiro pela primeira vez, eu disse, meu Deus, será que eu dou conta? Sempre eu acho isso, se eu vou dar conta ou não, mas esse era um pouco mais difícil, porque tratava-se de... o assunto era teatro, né? E aí eu pensava, bom, será que eu vou acertar esse ponto da linguagem? Porque a gente está falando de teatro, mas a linguagem, obviamente, tinha que ser cinematográfica, pois a gente estava fazendo um filme, não é? Então, Carla Monteiro, que divide esse figurino comigo, e eu esquentávamos muito a cabeça. Ela me acompanhava muito e nós líamos e relíamos o roteiro para saber se estávamos no caminho certo ou não. E tivemos uma reunião muito proveitosa na minha casa com Carlinhos Liuzzi, onde todos esses itens foram discutidos e isso não quer dizer que tenha me acalmado, mas pelo menos me deu luzes, né? Isso eu confesso que me deu segurança, que eu sou uma pessoa tímida na hora de usar cor. Cor para mim, porque quando a gente erra na cor, errou no filme todo, né? Então eu me lembro que quando a coisa ficou pronta, eu ainda chamei o Mário Carneiro correndo. Mário, olha, eu não posso de jeito nenhum usar isso sem você ver. E depois que eu tive assim a bênção do Mário Carneiro, dizendo que nada, não tinha nenhum pecado ali, nem mortal, nem venial, eu resolvi então encarar. E eu acho que é um ponto alto ali do figurino, né? Não sei se vocês concordam, eu acho que ficou muito bonito aquela coisa entre a ficção e a realidade, né? Chegou a hora de rir. Chegou a hora de chorar, que o espetáculo vai começar. Bom, as cores era o mundo primitivo do teatro, na verdade. Né? Era como se tivesse um pouco... O ator renasce uma série de vezes no filme. Então a gente estava lidando com o mundo naif, de uma certa maneira. Então eu tentei sempre lidar com as cores primitivas, principalmente as três cores básicas, o azul, o vermelho e o amarelo. Elas estão presentes, de uma certa maneira, pontuando o filme todo. E o próprio roteiro chamava isso também. Em determinados momentos era o fogo, em determinados momentos era a água, em determinados momentos era o sangue. Nessa manhã, os soldados mataram um cão com um cartaz no pescoço. Os camponeses o encontraram. Socorro, dizia o cartaz. Estamos perdidos. Somos 50. Não matem esse cão. Só ele sabe onde estamos. Encontrado esse formato desses instrumentos, essa instrumentação, né? Que é da bandinha de coreto, da bandinha do circo, evidentemente me coloco na liberdade de poder usar a instrumentação específica, mas para um tipo de sonoridade completamente variada. Uma coisa que é mais circense, para uma coisa que é um pouco mais melancólica, melódica, uma coisa que é um pouco mais
impressionista, uma coisa que é mais sofisticada. Ali a gente tem só os instrumentos como ferramentas para poder fazer as soluções musicais que dizem respeito às cenas. Eu procuro sempre, imagino muito assim, uma bandinha que acompanhando esse ator peregrinando ali pelas suas ações, acompanhando ele e todas as experiências que se encontra. Então essa construção, de fato, começa com as 3 aberturas, os 3 sinais das cortinas fechadas de um espetáculo teatral, vai se desenvolvendo, sempre um crescendo de fato, mas se faz mais notado, na encenação dos velhinhos do asilo, inclusive contando com a presença do maestro Paulo Herculano, que foi uma sugestão que eu fiz, porque afinal de contas ele é um maestro, então todas as peças começaram a se encaixar, e ele acabou me dando os andamentos. Eu falei, Paulo, faz alguma regência aleatória, evidentemente, e quando a câmera, eu com o material pronto, passar por aí, ver a sua mão, a sua mão gesticulando, eu vou encontrando a pontuação de andamento e faço a música em cima disso. Eu acho um êxito, assim, um momento muito feliz, interessante, e o resultado está lá. Eu acho que ficou uma coisa, ficou bem interessante essa cena, esse processo todo. Em casa do tal Pretinho foi chegando um portador, foi dizendo lá em casa tem um cego cantador. Saudaram o dono da casa, todos com muita alegria, e o velho bem satisfeito folgava alegre e sorria. Vou dar o nome do povo que veio para a cantoria. Vieram o Capitão Duda, Tonheiro Pedro Galvão, Augusto Antônio Feitosa, Francisco Manuel Simão, Juju José Campineiro, Tadeu Pedro Aragão. Foi também José Batista, Alfredo José Raimundo, Senhor Francisco Palmeira, João Sampaio II. Se encostaram Zé Pretinho e... Não, agora eu perdi. Não lembra? Não lembro mais. Já lembra muito, rapaz. Eu vou ler para vocês aqui a sequência 35, é a sequência que se passa no salão do asilo, né? É no interior. Assim vocês já vão se familiarizando com o que vão ter que fazer, para não chegar na hora da filmagem estar totalmente ignorante de tudo, né? E assim também vocês aproveitam para saber o que é um roteiro de cinema. Eu tenho uma maneira de trabalhar um ator, tenho maneira de trabalhar um grupo, um elenco. Eu me preocupo com a produção de afetos dentro de um coletivo de trabalho. Eu acho que um diretor, criador, quando ele vai trabalhar, fazer um espetáculo ou uma cena, como no caso desse filme, ele está lidando com uma complexidade infinita, que é a alma humana. E ele determina muito os processos de produção de afeto dessa coletividade que está sob sua responsabilidade. Então eu acredito que muito da qualidade humana do trabalho, sem prejuízo da qualidade estética, mas a qualidade humana, portanto, uma questão ética, depende muito da relação desse diretor com esse grupo de pessoas criadoras que estão à sua volta. Num caso desse, então, com pessoas já de muita idade, a maior parte deles sem nenhuma experiência dessa forma de trabalho, é mais complicado ainda. Então, meu trabalho é desarmar as pessoas, estabelecer confiança e permitir que a generosidade aflore. Estou muito feliz e satisfeito por estar aqui. Eu já imaginava que seria bom quando fui convidado para fazer esse trabalho, mas estou mais gratificado do que estava antes. Vamos trabalhar, vamos nos acostumando uns com os outros e vou fazer um trabalho legal. Mas aqui já tivemos um ótimo início para dar esse ar de união, essa coisa toda, que isso aparece na tela. Se a gente está assim, está junto, está unido, a imagem da gente fica mais bonita. Se a gente está cada um desconfiado do outro com medo, a imagem fica também esquisita, fica ruim, né? Então nós vamos ficar bem bonitinho, vou arrumar o cabelo dele, olha que o topete dele bem arrumadinho. Ele é no capricho, né? Já notei que é no capricho, né? Mas além dessa união que é boa, também eu acho sempre importante a gente saber o que está fazendo, né? Então eu costumo dizer assim que o cinema precisa de muita mentira para fazer uma verdade.
Ao contrário do teatro, que é como nós estamos aqui, precisa de muita verdade para fazer uma mentira, né? A gente precisa trabalhar bastante todo mundo junto para fazer a mentira que é a peça. Ali o ator vai ficar ali contando a história, porque é uma narrativa dramática, que é uma forma de teatro muito legal, muito interessante, é muito nova e muito antiga também. Em vez de ser cada um falando eu, tem uma pessoa que vai contando a história e o outro vai fazendo. Então eu vou falando então. Então o fulano levantou a mão. No momento que ele levantou a mão, ficou com a mão lá em cima, parada. Aí sentiu necessidade de com a outra mão tirar o chapéu da cabeça. Tirou o chapéu da cabeça e pudemos ver por inteiro aquela figura enorme com seus cabelos, a sua idade, a sua testa, a sua fisionomia bonita. Foi um momento emocionante aquele em que ele tirou o seu chapéu. Novamente ele botou o chapéu na cabeça, abaixou a sua mão e a vida continuou. Coisa bonita, né? Então, eu acho que no trabalho aqui, nesse pequeno tempo, trabalhando com um coletivo de idosos, são essas coisas que estão em andamento. Eu estou muito satisfeito porque é a primeira vez que eu trabalho com um grupo exclusivamente de idosos e estou muito feliz de poder estar fazendo isso e essa troca, porque eu sei a força e a juventude que existe dentro de um corpo que já viveu muito tempo. E sei a dificuldade de associar essa força física, essa queda física com essa potência jovial que tem dentro de cada um, da alma de cada uma dessas pessoas. Então, está sendo muito interessante para mim. Na verdade, eu estou me rejuvenescendo, trabalhando com essas pessoas mais idosas e me emocionando muito, muito. A minha relação com o Capô começou em anos 90, 91. O Capô chegou a Paraty para montar a Eco TV, uma TV local. O cinema é uma coisa que está embutido na vida de Paraty. Isso é uma coisa muito especial, né? Eu me sinto também especial de ter nascido aqui, de repente acordar, abrir a janela e ter um set de filmagem assim na minha frente. Pô, isso é um negócio maravilhoso, né? Um negócio mágico. Então, o Armada foi um filme que mostrou uma outra realidade para as pessoas, entendeu? Então, nós conseguimos fazer um filme com muito pouco recurso aqui em Paraty. Graças a essa aproximação que o Capovilla tem com Paraty, e essa minha relação com a cidade, com as pessoas aqui, isso foi fundamental. Paraty. Esse filme foi feito para ser realizado numa cidade como Paraty. Ela não é definida como um espaço reconhecível, mas de qualquer maneira esse filme é um filme dedicado à cidade e à população e à comunidade de Paraty. Nela eu encontrei as pessoas adequadas para fazer as diversas funções vamos dizer, profissionais ou extra técnicas, os figurantes e os participantes, atores, não é? de várias gerações, de terceira idade principalmente, que fizeram um trabalho excepcional. E nesse sentido, Paraty é a cidade que eu dedicaria ao filme e basicamente todo o meu trabalho nesse filme.
como se eu estivesse falando com eles. Daí, a hora que eu operei a porta, a gente levanta para esperar eles. Seria ótimo. Né? Há um movimento. Vamos. Mas quanto que eu tô falando com vocês? Tá bom? Eles não vão falar nada e vão tomar. Vai lá, A produção do filme se deve ao encontro de, vamos dizer assim, de um formato que é o formato histórico tradicional do cinema brasileiro, quer dizer, é um formato que vem do encontro de uma linha de trabalho onde se mescla o profissionalismo e o amadorismo. Dentro do cinema sempre houve essa união entre amar fazer cinema e fazer cinema como profissão. Então resultou na tela aquilo que estava no bastidor, que é um grande encontro de amigos, um grande encontro de pessoas que se dedicam a fazer cinema, mas quando sentem que o filme responde às suas necessidades, ou às suas ânsias, os seus desejos, os seus sonhos, isso se irmana, isso se transforma numa amálgama que resulta num trabalho excepcional. Capital de um país imaginário para a qual todos querem ir, uma espécie de meca onde se reúnem as possibilidades de trabalho e de desenvolvimento, etc. O filme, na verdade, é uma metáfora sobre a possibilidade de vitória artística num país paralisado pelo medo e pela indefinição, né, da sua própria identidade. O filme é resultado de um processo que eu vinha tendo já há algum tempo, de encontrar uma história para contar. Eu há 20 anos não faço cinema e nesses 20 anos eu não tinha história para contar. E quando você não tem história, é melhor não contar nada. Fiquei nesses 20 anos parado até encontrar nesse romance do João Gilberto Noll o veio, né, de uma possibilidade de expressão
de algo que eu queria fazer em relação ao país, em relação ao Brasil, em relação à minha própria vida. Então, esse livro foi o ponto de partida, né, o estopim, né, do desenvolvimento desse roteiro, que eu acabei fazendo no ano de 2001. Durante esse período, eu consegui participar de um concurso no Ministério da Cultura, né, dentro de um projeto de apoio do Ministério em relação ao cinema, que chama-se Apoio a Obras de Baixo Orçamento. Então, recebi esse prêmio do Ministério e, a partir daí, comecei a produzir o filme. A ideia do filme é, basicamente, a história de um ator, de um personagem que é um ator sem nome, que perambula pelo país em busca de um destino que ele mesmo não sabe qual é. Ele é um ator que foi muito famoso 20 anos atrás. O filme capta esse personagem no meio desse processo, 20 anos depois dele ter sido um grande sucesso de público, um grande sucesso cultural, artístico, e ele perambula em busca de alguma coisa que não se sabe muito bem o que é. Ele vai tendo, durante essa peregrinação, alguns encontros com personagens que vão dando a dimensão da sua vida. E ele termina, então, chegando à Armada junto com uma pupila, que é uma menina de 14 anos, que ele transforma em atriz. A história do filme, no fundo, é a reconstrução de um personagem que é encontrado destruído, e nós vemos aos poucos um processo de como ele se reconstrói a partir de altos e baixos, a partir de perdas e de conquistas. E essa, no fundo, é a história não de um artista pessoal, vamos dizer, individualmente, mas é a história, vamos dizer assim, ampliada dos artistas brasileiros. O que eu quero mostrar é que a arte vive dos riscos, né? É uma profissão que vive de riscos, de perdas e conquistas, e que nada é pronto e acabado. Tudo está em processo de conhecimento, de conquista e de transformação. Para fazer esse filme, eu busquei uma equipe que foi, vamos dizer, formada através da minha vida de cineasta. Então, eu fui reunindo nessa equipe os meus amigos, as pessoas com as quais eu trabalhei, ou as pessoas com as quais eu gostaria de ter trabalhado e admirei. Então, no caso da equipe técnica, eu fui trazer Mário Carneiro, com o qual eu tinha há muitos anos um compromisso de fazer um filme com ele, e trouxe todo um conjunto de técnicos, de pessoas, de artistas especializados nas diversas áreas, seja no figurino, na direção de arte, na cenografia, no som, e, enfim, eu montei então, e na fotografia, basicamente, Mário Carneiro e Dibi Lutfi. Na questão do elenco, eu tinha um personagem que só tinha um ator possível para ser convidado, que era Paulo César Pereio. Eu meditei muito tempo em relação à escolha, porque eu tenho uma relação com o Pereio de muitos anos, somos amigos, temos uma afinidade de muito tempo atrás, mas eu nunca tinha feito nenhum trabalho com o Pereio. E agora eu cheguei à conclusão, nesse momento, de que ele era a pessoa indicada para fazer esse papel. Pereio, então, basicamente se integrou ao papel do personagem, ele se envolveu de tal maneira, houve uma interação tão grande entre o roteiro, o texto que se coloca para esse personagem e a sua interpretação, que resultou, creio, num dos melhores trabalhos que o Pereio já tenha feito no cinema brasileiro. O conjunto da equipe, do elenco, é um conjunto de personagens muito interessantes, mas passageiros. Na verdade, o grande ator e personagem central do filme é representado mesmo por Paulo César Pereio. A produção do filme se deve ao encontro vamos dizer assim, de um formato que é o formato
histórico tradicional do cinema brasileiro, quer dizer, é um formato que vem do encontro de uma linha de trabalho onde se mescla o profissionalismo e o amadorismo. Dentro do cinema sempre houve essa união entre amar fazer cinema e fazer cinema como profissão. Então as duas coisas se juntam, mas isso só se junta através de um ponto central, de uma espécie de peão que coordena e organiza isso. E essa função foi exercida por Marília Alvim, que conseguiu unificar esses vários elementos, não é, que entram dentro das diversas funções, personalidades diferentes, artistas que trabalham em cada área e que se juntam com um objetivo comum, único, de fazer um filme. Isso a gente sente dentro dessa equipe, que todos trabalharam numa função, na função de organizar o seu trabalho em função do filme. O filme é o resultado de um grande amor, de uma grande dedicação, de um espírito de tanta afetividade em relação às pessoas, entre elas e em relação a mim, em relação a Marília, em relação ao projeto do filme. Então, resultou na tela aquilo que estava no bastidor. É um grande encontro de amigos, um grande encontro de pessoas que se dedicam a fazer cinema, mas quando sentem que o filme responde às suas necessidades ou às suas ânsias, os seus desejos, os seus sonhos, isso se irmana, isso se transforma numa amálgama que resulta num trabalho excepcional. Por fim, Paraty. Esse filme foi feito para ser realizado numa cidade como Paraty. Ela não é definida como um espaço reconhecível, mas de qualquer maneira esse filme é um filme dedicado à cidade e à população e à comunidade de Paraty. Nela eu encontrei as pessoas adequadas para fazer as diversas funções vamos dizer, profissionais ou extra técnicas, os figurantes e os participantes, atores, não é, de várias gerações, de terceira idade principalmente, que fizeram um trabalho excepcional. E nesse sentido, Paraty é a cidade que eu dedicaria ao filme e basicamente todo o meu trabalho nesse filme. Eu acho que temos a mesma idade, e eu passei minha adolescência em Porto Alegre, e eu acho que ele também, e depois nos encontramos, eu acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias ocasiões, mas eu jogava um pouco duro com ele, ele é tímido, eu também sofria de uma certa timidez, agora não sou mais. Com o tempo a gente vai perdendo isso, mas ele é bastante tímido até hoje. E eu não sei porquê, ele parece comigo, eu acho, fisicamente também. É claro, tem mais ou menos o mesmo corpo, a mesma altura. Magro, eu era magro. E o Noel me causava um certo desconforto. Eu confesso que a pessoa dele, assim, eu acho que eu jogava duro com ele. E tinha a impressão que havia, da parte dele, um certo interesse por mim. Uma curiosidade, sei lá o quê. Inclusive, esse tipo de sensação é anterior a eu tomar conhecimento que ele era um escritor, um cara que estava mais ou menos no mesmo universo que eu, que é o universo da cultura, da arte, etc. Inclusive, eu participo bastante desse universo literário, quer representando peças de teatro, fazendo filmes que tem um texto, eu já fiz filme com argumento do Zé Rubem Fonseca, Jorge Amado, já fiz uma novela, etc. e tal. Plínio Marcos. Quer dizer, é um universo que tem certa homogeneidade, o meu e dele. Mesmo antes de eu ter conhecimento disso, eu já me lembro da figura dele e do esguardo, do jeito dele olhar.
Aí começou a aparecer assim, admiradores dele para mim. Pessoas que achavam que falavam do trabalho do Noll com admiração. E inclusive pessoal de cinema. Eu acho que esse filme do Capovilla foi a terceira vez que eu fui convidado para fazer um filme inspirado numa obra qualquer do João Gilberto Noll. E há coisa de 4 ou 5 anos atrás, eu estava passando uma temporada em Porto Alegre e estava na casa da minha mãe. Eu não morei com a minha mãe o tempo todo lá, eu morei num hotel. Mas eu ia bastante na casa da minha mãe mora sozinha, eu ia almoçar com ela, etc. E começou a haver uma certa insistência de que o João Gilberto Noll estava me procurando com um telefone. Inclusive nesse hotel, parte hotel que eu morei lá, nessa temporada que eu passei há uns 4, 5 anos em Porto Alegre, tinha recado dele com um telefone que era em Santa Catarina, num lugar assim de passar férias, tipo Camboriú, sei lá, não me lembro bem se era uma praia. E caiu, eu telefonei, então era uma pousada que pertencia à irmã dele, que vivia com o marido lá em Santa Catarina, e ele passava diariamente, ou passava periodicamente nesse lugar, perguntando se não tinha recado para ele, porque ele estava isolado numa casa não sei aonde. Até que eu consegui esse contato, eu fiquei curioso, porque o Carlos Blasblat já tinha me falado que queria fazer um filme com um argumento de uma outra obra do Noll. Eu vou pedir perdão, que agora eu não me lembro o nome, mas você pode pesquisar, é Hotel não sei o quê. Eu até li, mas eu não me lembro o nome do hotel. É o hotel, o nome do hotel. E... Hein? Hotel Atlântico. E aí eu consegui marcar um encontro com ele em Porto Alegre. Eu falo isso há coisa de mais de 3 anos. Uns 4 ou 5 anos. Ele só ia a um restaurante que nem existe mais, para tu ver como faz tempo. O Dona Maria, que era um restaurante tradicionalíssimo em Porto Alegre, ao lado da Livraria do Globo, na Praça 15. E eu fui ao encontro com ele e nesse dia não abri nenhum restaurante em Porto Alegre, que era o dia da Inconfidência Mineira. Eu me lembro que eu fui junto com uma menina que eu até fiquei reclamando, assim, pô, no dia da Revolução Farroupilha não é feriado no Rio Grande do Sul. A Inconfidência Mineira é feriado. Por coincidência, é um dia antes ou um dia depois da descoberta do Brasil. Eu sei que era feriado e ele não foi. Eu fiquei esperando na frente do restaurante. Fui encontrar ele por acaso, porque eu fui para outro apart hotel lá, no Gasômetro. Não existe mais o Gasômetro, mas é um bairro, ficou meio tendo o nome de Gasômetro, que é a ponta de Porto Alegre, assim, onde ficava o presídio, na época que eu morava lá, o Gasômetro, que não existe mais, e uma fábrica, que agora é um grande centro cultural, uma usina, que é um grande centro cultural, um prédio que foi feito para usina. Então é estranhíssimo, tem um pé direito de 15 metros. Ficou um centro cultural bem interessante. Inclusive o lugar ficou... tem uma arquitetura toda feita como para uma indústria, e agora é uma outra coisa. Então tem amplos horizontes, é um lugar interessante.
E eu estava vindo de uma exposição de fotografias, encontrei o Noll. E aí saímos, fomos almoçar, não saiu muita conversa, não. Ele é um pouco enigmático. Mas deu para mim também prestar atenção nele, observar ele bastante, inclusive por causa dessa coincidência de me chamarem com certa frequência para fazer produções, participar de produções, inspiradas na obra dele. Eu pensei... Sido chamado? Sim, em 2 ocasiões. O Armado já tinha... No Armado, não. Bem, o que eu estou querendo dizer é que eu fiquei com uma... Eu fiquei com um desenho dele na minha cabeça. Um desenho da atitude, do jeito, sabe, da maneira de olhar, etc. Talvez seja até um hábito de ator. Às vezes, quando eu estou contando uma história e me refiro a uma outra pessoa, eu fico parecido com essa outra pessoa a quem eu estou me referindo, por exemplo. Aí o Gustavo Dahl chegou e aí eu fico parecido com o Gustavo Dahl. Então, quer dizer, é uma maneira... Às vezes eu estou lendo alguma coisa e num livro que eu estou lendo tem a descrição de um caractere qualquer e eu fico, sem querer, ao ler, eu fico fazendo meio esse tipo, sabe? E quando o Capovilla me chamou para fazer Armada, eu pensei no que fazer que é um pouco enigmático. O próprio Noll é uma pessoa enigmática e a literatura dele se torna cada vez mais, não é que seja enigmática, com poucas referências, com poucos vínculos com o real, para vocês... A gente também tem o hábito de perceber as coisas pela semelhança ou pela dissemelhança. Eu tenho 2 filhos que agora estão do mesmo tamanho, e um está com 19, outro com 23. E sistematicamente as pessoas se referem ou a um ao outro, comparando um com o outro, entendeu? Já o outro é assim, fulano é assim, mas já o outro não sei o quê. A gente tem esses hábitos de se referir, de se aproximar das coisas, sempre considerando comparações, semelhanças, dissemelhanças, etc. E a literatura do Noll está se encaminhando para uma certa abstração. E quando, então, se deparou esse personagem, eu pensei no Noll bastante. E pensei, inclusive, numa certa semelhança entre eu e ele. E não fiquei, assim, fazendo um trabalho de ficar decorando os textos. Tanto que, quando nós fomos filmar, eu tive essa dificuldade, eu confesso. Não sei se isso vai aparecer no filme. Eu tive uma certa dificuldade em dizer o texto de cor. E tem momentos no filme... Por exemplo, teve um momento que eu tenho um texto de quase 10 minutos. Não sei editado quanto vai dar, mas uns 7 vai. Eu acho que filmado tem uns 15. É bastante texto. 15 minutos de texto é bastante texto. É mais do que um curta-metragem, quase. 15 minutos ainda dá um curta-metragem. Mas 10 minutos já é um curta-metragem, para você ver. Um texto que dura... O tempo de um curta-metragem é muito texto. Mas eu não tive esse trabalho, não realizei esse trabalho de ficar decorando esse texto. Eu fiquei, assim, realmente matutando. Até que eu acho que o meu personagem... Eu não vi ainda. Era para ver hoje, depois dessa entrevista, ou era para mim ver o material pré-montado pela Marília e depois da entrevista, que seria... Eu acho que não seria bom, porque seria uma interferência, já que nós estamos... Se trata aqui de um making of, né?
um after making off, não sei como é que ficaria. Eu acho que me colocaria numa posição um pouco adjetiva com relação ao material girado. Mas o que eu estou querendo me referir é o trabalho que eu realizei para encontrar esse personagem, porque me pareceu que o que daria unidade, não só a obra Armada, de Maurício Capovilla, mas também ao grupo que se formou, que eu acho muito interessante, que a gente juntou Mário Carneiro, o Djiby Lutfi, o Capovilla, o Carlos Iuzzi, o Nol e eu, e Marília Alvim, que também é um pouco a alma dessa história, ela que viabilizou, ela que materializou essa coisa e fez a edição, que é um grupo de pessoas, eu acho, bem interessantes, e que cada um deles deve ter deixado uma impressão, como uma marca, uma cunhagem no resultado final do filme, dado, inclusive, ao nível de abstração com que nós lidamos, né? Tem muito pouca coisa concreta, palpável, sabe? E parece que o Nol está se encaminhando. O Capovilla me falou do último romance dele, Berkeley, sei lá o que, outra cidade lá da Itália. Então ele já está quase sem referência nenhuma com o real. Está se encaminhando realmente para uma abstração. E achei que o que daria unidade, o que daria assim, o que seria assim o ponto de unidade disso tudo, a minha interpretação. Eu tenho assim, não tenho nenhuma modéstia de dizer que eu achei que o que uniria tudo isso numa coisa só, inclusive pelos laços afetivos que existem. Eu me relaciono com o Djiby e com o Mário Carneiro sem falar, quase com um piscar de olhos, quase com pequenos gestos. Com o Capovilla também. Nós não tivemos conversas longas sobre a interpretação, sobre como é que deveria ser o personagem e tal. Não. Aí eu soube, depois da Marília pelo telefone, mas com entusiasmo natural, de uma pessoa que acabou um trabalho assim, que é o trabalho de pré-montagem, é um fôlego, né? E mostrou para o Nelson Pereira dos Santos, para o Mário Carneiro, e eu acho para outras pessoas. E surgiu na conversa a palavra alter ego, você parece que é o alter ego do Maurício Capovilla, do Capô. Mas eu acho que também, assim, então eu sou alter ego do Nol, via Capô, via Mário Carneiro, via Djiby Lutfi, e eu acho que eu servi, eu fui mais ou menos a linha que costurou todas essas personalidades artísticas, essas tendências artísticas, que é Capô, Djiby, Iuzzi, Mário Carneiro, Nol e eu. Seu protagonista é um ator. Ele é teatral pelo seu próprio corpo narrativo. Eu acho que é um livro que a todo momento está em busca de algo até além do teatral, mas que seja ritualístico, que seja litúrgico, não é? Quer dizer, ele reinventa quase as possibilidades de relacionamento, né, com aqueles velhos no asilo, e reinventa através de uma narrativa, não é, transfigurada do mundo. E é nesse sentido de transfiguração, né, onde eu vejo o aspecto teatral, o aspecto ritualístico, o aspecto litúrgico
do Armada. Pois é, eu estava discutindo até agora, discutindo no bom sentido, né? O Roni estava na mesa comigo agora, né? E ele disse que ele é um homem absolutamente pessimista, não é? É a visão de mundo dele. Aí eu me dei conta que também os meus personagens são personagens que negam um pouco a realidade, mas sempre paira uma possibilidade de reumanização, não é? E isso não é algo que eu escolha, não é? Quer dizer, a minha visão de mundo leva para isso, não é? Quer dizer, sempre há uma possibilidade de que as coisas possam se alçar a uma nova condição humana. Eu acho que eu sou assim como pessoa. Eu sou uma pessoa que sempre guarda dentro de si um resquício qualquer de redenção, para si e para os personagens. Da reconstrução dentro da polis, não é? Que no momento em que ele reencontra, não é, aquelas raízes de fundação de Armada, que é a capital do país imaginário, não é? Quer dizer, ele se insere novamente dentro de um todo, dentro do cosmos, não é? Até então ele estava completamente deslocado da realidade, completamente caminhante, atrás de alguma coisa que ele não sabia bem o que era, fugindo de outras tantas que ele também não conseguia identificar, não é? Mas no momento em que ele realmente rearticula a sua relação com a polis, com a cidade, com a Armada, não é? Quer dizer, poxa, o destino dele toma uma nova estatura, né? Ele vira um representante da raça humana novamente, não é mais um ser avulso, não é? Ele está representando o drama humano. Nada muito utópico, não. É através dessa coisa muito modesta que é o exercício teatral, né? Ele consegue encontrar uma espécie de redenção no exercício teatral, no exercício ficcional, nessa possibilidade de reinventar a vida, nessa possibilidade de você ser outras pessoas. O que acontece na transcriação teatral, não é? Crença inabalável no poder saneador da arte. Não como um programa já pré-estabelecido, ideológico, mas como realmente alguma coisa que vai se dar no exercício da própria arte. E não algo abstrato, né? Ele só vai conhecer a destinação humanística dessa arte, no caso desse teatro, não é? Exercitando. Vivendo o teatro. Acreditando, né, que o teatro pode ser realmente um supra-real, mas ele bebe do real, ele bebe realmente da insuficiência que o real nos apresenta, né? Esse é o grande presente que o cinema nos dá, não é? Porque literatura é algo tão abstrato em termos de linguagem, né? Quer dizer, o leitor é que vai imaginar, que vai coproduzir com o escritor, não é? A figura dos personagens, a figura da cidade, não é? Então, no momento em que você corporifica cinematograficamente isso que é abstrato, que é a linguagem literária, não é? É um gozo extremado, é o maior barato para o escritor. Ver os seus personagens encarnados numa figura, por exemplo, como o nosso grande personagem Pereio, Paulo César Pereio, né? Que já faz parte da história do cinema nacional, não é? E com um lugar realmente finíssimo, não é? Ver esse personagem, um homem com essa estatura ficcional, né? Encarnar aquilo que saiu dos seus miolos é o grande barato para um escritor. O criador, quando ele vai trabalhar, fazer um espetáculo ou uma cena, como no caso desse filme,
ele está lidando com uma complexidade infinita, que é a alma humana. E ele determina muito os processos de produção de afeto dessa coletividade que está sob sua responsabilidade. Então eu acredito que muito da qualidade humana do trabalho, sem prejuízo da qualidade estética, mas a qualidade humana, portanto, uma questão ética, depende muito da relação desse diretor com esse grupo de pessoas criadoras que estão à sua volta. Sempre trabalho assim. Eu posso estar trabalhando com crianças, e eu trabalho com crianças, com adolescentes, eu trabalho com adolescentes, com adultos, e eu trabalho com adultos, ou pessoas dessa idade mais avançada, que a gente chama terceira idade, e tem gente que já chama agora de melhor idade. É sempre a mesma maneira de trabalhar. Acho essencial um contato humano profundo, uma horizontalidade grande com as pessoas. A necessidade do desarme é absoluta no processo criativo. E se eu sou um condutor desarmado, eu vou ter também do meu lado artistas e não soldados eficientes para produzindo coisas. Eu vou ter seres humanos, entende, com a sua alma em movimento. E eu procuro trabalhar dessa maneira, imediatamente entrar em contato, estabelecer horizontalidade. Eu sei como as pessoas têm dificuldade, como é difícil para você se expressar, para você botar seu mundo para fora. Eu sei os obstáculos que existem para isso, eu sei as desconfianças, os medos, as fantasias que existem a esse respeito. Num caso desse, então, com pessoas já de muita idade, a maior parte deles sem nenhuma experiência dessa forma de trabalho, é mais complicado ainda. Então, meu trabalho é desarmar as pessoas, estabelecer confiança e permitir que a generosidade aflore. Eu quero dizer também que eu acredito piamente na ideia de que todos nós somos criadores e somos artistas. E eu acredito que a fertilidade é uma questão fundamental para o ser humano. E acredito que o ser humano que não exerce essa fertilidade sofre por causa disso e fica doente. Assim, eu quero dizer que eu não preciso ter artistas na minha mão para ter um produto artístico. Eu gosto mais de trabalhar com o cidadão, com o ser humano. O ser humano livre, ele é criador. Então, é muito importante e necessária essa atitude desarmada, para que as pessoas possam trazer o que elas têm de melhor. Qualquer coisa que seja, também não estabeleço padrões de qualidade, não tenho uma atitude apolínea. Se você quiser definir, pode dizer que é muito mais uma atitude dionisíaca, de encontro das pessoas e de troca, de afetividade e do mistério da alma humana se expressando e se manifestando. Então, assim, é muito importante eu chegar e me comunicar imediatamente com esse grupo. Ainda com a vantagem de eu ter mais ou menos a idade que muitos deles têm ou tiveram há pouco tempo. Então também estou numa certa igualdade. Procuro chegar e dizer que eu sou capaz de me expressar. E assim como eu sou, eles também são. O que um ser humano é capaz de fazer, todos os outros seres humanos são capazes de fazer. Não acredito que Deus faça uns de um jeito e outros de outro. Isso daí já negaria a ideia de uma inteligência superior no universo. Eu acho que a natureza humana é igual em todos os seres humanos. Então, vou trabalhando com eles. E me surpreendo muito também, porque ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo, que eu sou provocador dessas coisas, eu também sou espectador ativo dessas coisas, participo intensamente e sempre me emociono muito. Eu acho que esse é outro dado importante do meu trabalho. Eu jamais me privo das emoções e dos sentimentos que os trabalhos me provocam. Então eu estou sempre em contato com as pessoas, eu estou sempre reagindo ao que está acontecendo. Eu acho que essa questão de como lidar com o outro é uma questão fundamental e determinante no nosso mundo de hoje, onde há tanta manipulação, onde há tanto aproveitamento, onde se tira proveito das pessoas para se obter determinados resultados. Eu não acredito nisso, eu acredito só na melhor forma de expressão do cidadão e do ser humano. Muitas pessoas acham que às vezes é preciso sofrimento, que às vezes é preciso dor, é preciso tudo. Se for esta via, tudo bem, mas se puder ser de outra maneira,
será muito melhor. Eu imagino um grupo de cidadãos idosos como esses que estão trabalhando com a gente, se eles vêm aqui e ficam só submetidos a uma rotina de filmagem, a esperas intermináveis, a horas de trabalho que não rende, a cansaço e desgaste, tudo isso para depois levantar, fazer uma cena, andar na frente da câmera e alguém dizer para ele, levanta a cabeça, abaixa a cabeça, olha para cá, aqui canta, aqui ri, aqui chora. Eu acho que seria interessante, porque eles estão saindo da rotina da vida deles e estão satisfeitos, mas não terão vivido uma experiência humana definitiva, determinante e gratificante, como é que eu procuro propor. Então eu quero fazer com que cada coisa que a gente faça, e aqui no caso da nossa filmagem, seja um acontecimento para essas pessoas que estão aqui. Estará sendo, estou trabalhando com eles de uma maneira que não se trabalha totalmente. Estou dizendo a eles que não leram o roteiro do filme, toda a história do filme. Dentro da história do filme, qual é a participação do asilo no filme? E dentro da participação do asilo, o que é que as pessoas que estão nesse asilo estão representando? E aí também falar sobre o Brecht, sobre o poema dele, sobre a violência, sobre a guerra, sobre a miséria de um mundo sem esperança. E, evidentemente, para que essa mensagem chegue bem ao espectador, é essencial que as pessoas que estejam fazendo tenham noção dessa miséria e tenham a noção de que é preciso ter esperança. Então, ao mesmo tempo que a paisagem que nós vamos descrever é uma paisagem árida de incêndios e aldeias destruídas, nós estamos fazendo a construção de uma paisagem afetiva, de construção de aldeias, de recuperação de afetos, de solidariedade, de encontro e essas coisas todas. Eu acho que os trabalhos sempre têm que passar por aí. Nunca fui uma pessoa me preocupada unicamente com o produto estético, sem levar em consideração quais os processos que se está fazendo para obter um resultado estético. Eu estou aqui falando e estou o tempo todo lembrando de uma peça do Brecht, do Galileu Galilei, em que o Galileu Galilei discute com o monge, que o monge defende o sofrimento a qualquer custo para que as pessoas possam crescer e melhorar. E o Galileu Galilei discorda disso, ele acha que não, que é possível crescer sem sofrimento. E ele dá exemplo da pérola. O Galileu fala, o senhor conhece a ostra margaritífera, sabe como é que ela produz a sua pérola? Ele diz, é uma doença. A ostra envolve um grão de areia qualquer numa película, entende? Para se defender daquela dor. O processo é extremamente doloroso e no final aquela doença vira uma pérola, mas a ostra sofre com isso. Ele diz, aos diabos a pérola, eu prefiro a ostra com saúde. Eu acho que isso é verdade no nosso mundo extremamente especializado, que não tem o menor pudor em transformar, em deformar as pessoas para obter um resultado. Eu já vi dizer a respeito dos atores as coisas que se diz a respeito dos jogadores de tênis, que os jogadores de tênis normalmente têm o braço direito 10 centímetros mais comprido que o esquerdo por causa do exercício. Eu prefiro os jogadores de tênis com os braços iguais. Eu acho que nós não devemos produzir monstruosidades para obter um efeito estético, mas nós devemos produzir qualidade humana para que a nossa produção estética tenha esse valor e essa qualidade humana. Eu acredito que isso até é um problema, uma questão de linguagem que tem que ser modificada, que tem que ser avançada para nós vivermos tempos melhores, para que a nossa linguagem não seja impotente diante dos problemas dos nossos tempos. E é isso, finalmente, a base do meu trabalho, é isso que rola quando eu estou trabalhando. É o meu afeto, envolvido com o afeto dessas pessoas e a construção de uma humanidade melhor. E acreditar que isso é possível. Eu, em nenhum momento, trabalho ser dentro de um sentido doloroso de distopia. A utopia acompanha o meu trabalho a cada momento, nem que seja os 10 minutos de ensaio onde acontece alguma coisa bonita. É um momento de utopia onde as diferenças desaparecem e o ser humano se manifesta da sua melhor maneira. É uma questão de linguagem e nós temos que pensar o problema de linguagem. Qual é a linguagem que nós temos que utilizar para construir um mundo futuro? De que relações internas de produção de afeto se estabelecem na hora da produção de uma obra de arte para que aquilo aconteça e atinja o coração das pessoas e, através do coração, mova o cérebro e faça com que elas tenham uma reflexão sobre a realidade, a delas, aquelas que elas estão assistindo. Então, eu acho que
no trabalho aqui, nesse pequeno tempo, trabalhando com um coletivo de idosos. São essas coisas que estão em andamento. Eu estou muito satisfeito porque é a primeira vez que eu trabalho com um grupo exclusivamente de idosos e estou muito feliz de poder estar fazendo isso e essa troca, porque eu sei a força e a juventude que existe dentro de um corpo que já viveu muito tempo. E sei a dificuldade de associar essa força física, essa queda física com essa potência jovial que tem dentro de cada um, da alma de cada uma dessas pessoas. Então, está sendo muito interessante para mim. Na verdade, eu estou me rejuvenescendo, trabalhando com essas pessoas mais idosas e me emocionando muito, muito. Eles são lindos. Não há ser humano feio. Todos são lindos desde que você consiga ver a alma deles, desde que você tenha olhos para isso. Quem não olha, não vê. Quem não ouve, não escuta. Eu procuro ver, ouvir, olhar e escutar. Mas como a situação, tinham situações, elas se apaixonavam, elas trabalhavam juntas, eram praticamente a mesma mulher, com duas facetas, né? E textos em poesia, então textos em teatro de rua, textos em teatro italiano, textos, né, para o cinema, dentro de um filme. Então a Malu e eu ficamos cúmplices, né? Foi muito interessante trabalhar com ela de uma maneira com muita entrega, eu acho, das duas atrizes, assim. Ensaiamos pouco e pudemos fazer um trabalho, assim, espontâneo. Tudo que a gente queria construir mais profundamente serviu internamente, porque trabalhar com o Capovilla, a gente foi se aproximando da sensação daquelas mulheres, da dificuldade que eram as cenas porque elas deveriam ser lindas, né? Elas deveriam impressionar aquele ator, que é o outro personagem que chega. Então, o Capovilla trouxe para mim uma espontaneidade, quer dizer, ficar seguro do seu improviso e fazer dele uma coisa realizada ali na hora, uma coisa entregue. Isso, o Pereio, para mim foi maravilhoso observar aquele ator, o desejo que eu tinha de fazer aquilo bem, entende? Porque ele é um ator muito talentoso, assim, muito compenetrado. Então, eu acho que isso também, eu pude respirar a concentração da Malu, eu pude respirar o brilho, assim, intenso que o Pereio tem, oculto, que ele não precisa fazer nada, né? E eu pude beber dessa equipe muito, pude beber do trabalho do Dib, quer dizer, tive uma câmera que eu descobri no cinema que estava viva, que eu podia caminhar com ela, eu podia levar aquela câmera. Ele me ensinou a ter a oportunidade de ser levado, levando a câmera para ele, né? Para ele chegar no outro ator. Isso tudo é muito incrível, né? O figurino é igual, era uma outra pele na gente, né? A Carla e a Marília fizeram do figurino as cores, qualquer acessório eu acho que deve ter sido fundamental em cada cena, coisas muito simples. Na verdade, o roteiro parecia uma coisa muito complicada e o Capovilla me ensinou isso também na direção, que dentro do ator ou qualquer um separadamente, qualquer um da equipe separadamente, criou um universo assim, com todos os seus sonhos e fantasmas mais escondidos, e todo mundo falou, não, como faremos tal cena, né? E na verdade, é como na vida, as coisas mais absurdas são muito simples, né? Então, por isso que deve assustar tanto, né? Mas foi um desafio. O Mário é um olhar, né, que paira sobre a equipe, né? E que a gente se sentia muito seguro dentro de um quadro pintado, me sentia... É muito bom ser uma tinta do Mário, assim, nessa película, sabe? Então, eu acredito que vai ser uma grande surpresa, como foi desde o começo do convite desse filme. Quando o roteiro chegou para mim e para outras pessoas da equipe, que a gente leu e viu a crueza da poesia do roteiro,
todo mundo se impressionou. Eu, desde a primeira vez, me emocionei muito com a história do filme. Acho que a história também tem a ver, não com uma coisa que eu tenha vivido, mas acho que todos nós vivemos essa história sempre, eternamente, mas da geração assim, anterior à minha. E acho que foi uma homenagem uma homenagem às mulheres, assim, para mim, fazer a Sônia, né? Que a Sônia é uma personagem generosa, apaixonada pelas pessoas com quem ela trabalha, sem nenhum preconceito e ao mesmo tempo decidida. É ela quem começa uma situação amorosa que é muito mais forte do que um simples namoro ou afeto. Então o filme fala de uma confiança que as pessoas podem ter de novo uma nas outras e aonde a arte pode amolecer, servir como água num meio muito árido, assim, humano, né? Social. Então eu acho que eu não vi o filme, mas o roteiro me impressionou por isso. Até o final dele é surpreendente. O personagem central sofre uma transformação imensa e a minha personagem, como começa o filme, para mim, são eles, essa trupe que abrem a vida desse homem, essa trupe de teatro vivo, né? Então fazer teatro no cinema e com a equipe que o filme tem é uma coisa inesquecível. E nesse momento da minha jornada assim como atriz, né? Eu acho que todos dizem que é surpreendente o filme, então tanto quanto o roteiro eu acho que é surpreendente o resultado, assim, deve ser. E essa equipe foi um maior presente, assim, de participar da equipe funcionando junto. Eu acho que muitas pessoas já trabalharam juntas há anos atrás, né? E eu vim trabalhar com o Peré, eu vim trabalhar com a Malu e com o Mário, com o Dibi, né? E com o Capovilla. O Capovilla também foi muito surpreendente dentro do trabalho, assim, porque todos nós, toda a equipe foi muito leve diante de uma poesia crua e a gente conseguiu fazer isso com muita alegria, assim, né? O Antônio Pedro, imagino que a parte também do asilo, onde tem o Amiradade, quer dizer, tudo que era de mais sofrido no filme, na vida, de repente eu aprendi isso no filme, tudo que é mais difícil de se resolver pode abrir muitas portas. Eu espero que esse filme abra portas. Para mim, eu aprendi muito com a câmera, né? De como brincar, como o filme é jouer, né? Como é to play. As situações mais difíceis que a gente falava, como a gente vai fazer? Ou eu junto com a Malu, nós somos um par romântico no momento do filme. E toda a saia justa que poderia ter, mesmo com o diretor de fotografia, com o Mário, com o Capovilla, o que a gente toparia fazer no nu, o que a gente não toparia diante da produção, com a Marília, com o figurino, quer dizer, com a Marília Carneiro, com a Carla, tudo foi muito harmonioso. E eu acho que o resultado deve mostrar isso muito bem. Beijos, queridões. É uma coisa meio que esquecida, meio marginal mesmo. E eu, como atriz de teatro, que vivo disso e pratico isso na minha vida, vivo esses conflitos, né? De até que ponto o teatro ele é necessário hoje em dia, até que ponto as pessoas querem ir ao teatro, as pessoas entendem o que a gente faz, até que ponto as pessoas estão preparadas para receber o que a gente
o que a gente quer passar para elas. E o meu personagem no filme vive esse conflito, o personagem do Péreio vive esse conflito. E acho muito interessante essa discussão. E no cinema, quer dizer, então para mim, que sou atriz de teatro, fazer teatro no cinema, para uma câmera de cinema, foi assim uma experiência totalmente nova e muito interessante. Porque você não sabe direito o tom, né? Até que ponto você vai ser teatral, porque o texto é teatral, porque você está fazendo teatro para pessoas que estão assistindo. A gente fez teatro nas ruas de Paraty, quer dizer, tinha uma plateia assistindo uma cena, mas ao mesmo tempo a cena era para aquela plateia e também para uma câmera, né? Para passar numa tela grande. Então a gente conversou muito sobre esse tom, sobre o tamanho, né? Até que ponto a gente ia ser realmente teatral, até que ponto a gente ia ser mais intimista. E acho que a gente conseguiu um resultado muito interessante, porque eu acho que o cinema não precisa ser também esse naturalismo que é sempre, essa coisa, né, do cinema americano, que é essa coisa muito próxima de você mesmo, quase sussurrada, quase que a câmera tem que ir lá buscar o que você está sentindo, o que você está falando. E não, a gente fez uma coisa que era mais para fora mesmo. E nem por isso eu acho que fica pior ou fica menos interessante. Eu acho que tem uma diferença, tem um diferencial que eu acho que é rico, sabe? Bom, quando o Capovilla me chamou para fazer, eu li o roteiro e eu vi que tinham cenas bastante picantes, né? Cenas de sexo com mulher, cenas de sexo a três, depois tinha uma cena que a princípio seria uma cena de sexo grupal, mas acabou virando uma grande brincadeira. Porque pessoas que têm muita intimidade, pessoas que trabalham juntas há muito tempo, como atores de teatro, que estão viajando juntos há muito tempo, elas têm muita intimidade, né? Então, acaba que essa coisa do sexo e essa coisa da cumplicidade é uma brincadeira, é uma forma de diversão. Mas eu fiquei muito cabreira a princípio, né? De como que a gente ia fazer isso, como que isso ia ser filmado, que imagem a gente ia passar, né? De atores, né? Como que a gente ia colocar os atores, que nós somos emblemáticos, somos os atores, né, no filme. E eu não queria que passasse uma ideia leviana, uma ideia vulgar até. Então eu conversei muito com o Capovilla e ele me explicou que ele queria fazer uma coisa muito sutil, que para ele a sensualidade, ela é muito mais sugerida do que explicitamente mostrada, que isso é o que interessa a ele. E também me senti muito segura quando eu soube da equipe técnica do filme, quer dizer, Mário Carneiro, Dibi Lutfi, Marília Carneiro, são pessoas que eu já tinha trabalhado, exceto o Mário, e que eu admiro muito, pessoas que assim têm um gosto inquestionável, e a gente conversou e chegou a algumas conclusões de como a gente ia fazer, e daí eu me senti muito à vontade. E lá no set também, a Joana Medeiros, a gente ficou super amiga, a gente conversava muito, a gente brincava. O Péreio e o Antônio Pedro são pessoas maravilhosas, pessoas que têm muitas histórias para contar, que eu tenho muito que aprender com eles. E acho que a gente chegou num resultado legal, um resultado digno, honesto, sabe, em relação ao que a gente estava sentindo. O assunto era teatro, né? E aí eu pensava, bom, será que eu vou acertar esse ponto da linguagem? Porque a gente está falando de teatro, mas a linguagem, obviamente, tinha que ser cinematográfica, pois a gente estava fazendo um filme, não é? Então, Carla Monteiro, que divide esse figurino comigo, e eu esquentávamos muito a cabeça. Ela me acompanhava muito e nós líamos e relíamos o roteiro para saber se estávamos no caminho certo ou não. Está quente, está frio. E tivemos uma reunião muito proveitosa na minha casa com Carlinhos Liuzzi, que faz a direção de arte do filme, onde todos esses itens foram discutidos e isso não quer dizer que tenha me acalmado, mas pelo menos me deu um caminho, luzes, né? Fez-se a luz no fundo do túnel. A roupa das atrizes foi uma ousadia que eu confesso, estava tímida diante da certeza absoluta que a Carla Monteiro tinha, que nós deveríamos usar aquele material que era fralda comprada em metro, que é uma coisa que tinge maravilhosamente bem, e faríamos as roupas teatrais das meninas com tinturas caseiras e naquele material fininho. Isso eu confesso que me deu segurança, que eu sou uma pessoa tímida na hora de usar cor. Cor para mim, porque quando a gente erra na cor, errou no filme todo, né? Então eu me lembro que quando a coisa ficou pronta,
Eu ainda chamei o Mário Carneiro correndo. Mário, olha, eu não posso de jeito nenhum usar isso sem você ver. E depois que eu tive assim, a bênção do Mário Carneiro, dizendo que nada, não tinha nenhum pecado ali, nem mortal, nem venial, eu resolvi então encarar. E eu acho que é um ponto alto ali do figurino, né? Não sei se vocês concordam, eu acho que ficou muito bonito aquela coisa entre a ficção e a realidade, né? Que tem nas meninas. E a Carla Monteiro é uma estética que eu gosto, ela é uma companheira minha de 10 anos de estrada, como ela é muitíssimo mais nova que eu, ela começou como assistente minha e agora ela tem uma carreira solo completamente independente, mas até 98 nós trabalhamos juntas, ela como assistente e depois ela fez o filme do Cacá Diegues, o Deus é Brasileiro, fez várias coisas como titular e dessa vez foi um grande barato dividir uma criação. Se eu pudesse, eu faria mais isso. Foi muito agradável, eu acho que enriquece, pelo menos para mim, meu tipo de personalidade enriquece muito o meu trabalho quando eu tenho um interlocutor que fale a mesma linguagem que eu. Pode ser indiscreta? Pode. Então, é porque quando o Pereio viu os croquis, ele disse, é uma história tão pereiana essa, que eu não posso deixar de contar. Ele olhou o croquis e disse assim, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas cadê a barriga? Esse desenho aí não tem a minha barriga. Carla e eu, obviamente, tínhamos omitido a barriga, né? Para quê? No croquis é tudo idealizado, né? Mas a barriga existia na nossa cabeça. A gente sabia que... Eu particularmente, acho Pereio um homem elegantérrimo. Acho que gente elegante é quem não briga com a roupa, é gente que leva a roupa, e ele leva a roupa maravilhosamente bem. Ele imprime muito elegante, com barriga sem barriga, enfim. Não era essa a minha preocupação maior, e sim a dele. E quando a gente optou por terminar num Armani preto, acho que foi um grande acerto, porque acho que ele mostrou toda a parte que, não sei se o grande público conhece muito, né? Que é a parte dele elegante, de um homem do mundo, de um homem que inclusive entende de roupa, eu acho. Eu, Jimmy, o próprio Pereio entrou numa quantidade enorme de filmes, e eu acho que de fato ele seguiu o mesmo caminho que nós fazíamos quando fazíamos Cinema Novo. Ou seja, um roteiro on the road, em aberto, você não sabe, é meio imprevisível. Não é um filme para ser desenhado e nem assim calculado como uma superprodução. É quase um documentário sobre os acontecimentos que vão se desenrolando nessa trajetória que o Pereio faz. E eu acho que a minha fotografia seguiu um pouco esse caminho, que é o caminho da improvisação, segundo que você encontra naquele lugar. Evidentemente que é uma base que vai se formando por sucessivas camadas de filme. Você começa o filme de uma maneira, depois na segunda você já procura acompanhar um pouco os contrastes da primeira maneira, se tiver a ver, ou se não você rompe com isso, começa uma outra visão, exterior, interior, dia, noite. Mas acaba que, eu vendo o filme agora há pouco tempo, eu fiquei muito impressionado porque ele tem uma unidade, inclusive, de luz bastante razoável para uma produção que não foi assim tão planejada, né? Porque a gente tinha umas locações e tinha também o momento em que chovia, fazia sol, fazia calor, chegou mesmo até a fazer frio em algum momento. Então, sei lá, eu tenho muita confiança na estrela. Se a estrela significa está precisando que não chova, não vai chover até acabar. E depois que acabar, começa a chover. Isso nos aconteceu várias e várias vezes durante o filme. E é uma coisa que eu sempre... Eu tenho intuição bastante forte com relação a isso. Eu sinto que vai chover, eu também digo, vai chover.
Não adianta tirar o cavalinho para fora e botar os arreios, porque ele não vai andar. Mas isso funcionou tanto que a gente conseguiu filmar ganhando uma semana no prazo de produção. Em vez de 4 semanas, foram 3 semanas em Paraty e uma no Rio. O que indica um excelente aproveitamento médio dessas condições e das outras também, né? Depois o Dib e eu temos já uma linguagem, fizemos muitos filmes juntos, quer dizer, fizemos pelo menos uns 2 ou 3 filmes juntos, pela vida fora, mas eu acompanhei toda a carreira do Dib, e ele mais ou menos a minha, de maneira que a gente quando se fala, a gente se fala até por gestos. Não, eu conheço os momentos que eu preciso falar alguma coisa com o Dib, quando eu não preciso dizer nada, quando eu tenho de ouvir o Dib, as opiniões do Dib são muito importantes. E algumas vezes a gente conseguiu fazer até os interiores com uma luz absolutamente natural, sem usar luz nenhuma. Tão bonito que estava a hora que a gente chegou. Eu tenho muito enfim, esse cuidado de não desperdiçar o que está lá. Se está uma coisa bonita, eu não vou rechear com uma luz que não vai me acrescentar nada. Está tudo dito ali. Então a fotografia, às vezes, talvez precisa até de uma filtragemzinha para esquentar um pouco um tom de fim de dia, que está mais ou menos azulado. Mas é tudo, quer dizer, porque é mais difícil depois você conseguir aquele resultado. Aquele resultado é um sol saindo por uma nuvem que bate numa casa, que repercute não sei aonde, reflete, faz isso, faz aquilo, até dar aquele efeito que dura exatamente, talvez 2 vezes você filma a melhor sequência e depois some. Mas convém arriscar, porque são momentos muito belos, que não devem ser desperdiçados. Então, eu acho que essa retomada, digamos assim, um pouco pré-industrial e mais condizente com a nossa condição de artistas, com pouco dinheiro e vontade de fazer, eu acho que isso deu um resultado muito bom. Talvez agora falte acrescentar alguma coisa, porque também a gente merece uma colher de chá de uma grana para fazer uma outra sequência que esteja faltando dentro do filme, né? E acho que foi por aí uma oportuna retomada da turma do Cinema Novo, da maneira de fazer do Cinema Novo e da confiança nas forças da natureza e nas nossas próprias. Porque se tivesse chovido também se filmaria com chuva, porque a gente se acostumou a não fugir do real. Esse é um princípio que eu acho básico para quem vai fazer cinema aqui dentro do Brasil, é você não imaginar condições ideais que não vai nunca encontrar, ou se vai encontrar às vezes, mas, sobretudo, enfrentar o que vai aparecendo e transformar isso em coisa a seu favor, sempre aproveitando o que está lá e acrescentando uma coisinha, uma luzinha de cá, outra de lá, e procurando aproximar para fazer um todo harmônico que não ande aos pulos, né? Isso não anda mesmo. Mas, enfim, acho que a gente conseguiu isso. Eu estou muito contente com essa fotografia, acho que o filme vai ficar muito bom.